Quer reconhecer um tolo, uma tola, um insensato, uma insensata? É a pessoa que quer falar, mas não quer escutar. É a pessoa que não consegue entender o que o outro está falando, mas sempre tem algo para vomitar em alguém. Você pode ver que casamentos que dão errado estão diretamente ligados à insensatez. Porque se eu pego esse versículo aqui, que o insensato não tem prazer em entender, como é que eu vou estar casado se eu não consigo entender minha esposa? Como é que eu vou estar casado se eu não tenho prazer não só em entender, mas o meu prazer está em revelar o que está no meu coração, ou seja, eu só quero vomitar, falar, declarar coisas que eu acho, que eu penso, que eu sinto, mas o que você sente eu não quero entender. O insensato está nesse nível. Julga todo mundo, mas ele está sempre certo. Condena todo mundo, mas é um sepulcro caiado. Tem dedo para apontar, mas está com uma trave no olho dele. Porque não tem sabedoria, entendimento algum. Ele odeia entender, até porque para entender as coisas você tem que desenvolver a sua cognição. Porque inteligência não é genialidade, as pessoas confundem, né? Vê, por exemplo, um menino de 6, 7 anos fazendo contas matemáticas de cabeça e datas históricas e citando de cabeça, e fala, nossa, que inteligente. Não é, que gênio. Inteligente não é isso é genialidade. Inteligência é só entender como as coisas funcionam. Como é que funciona isso aqui? Quando começa a entender como qualquer coisa funciona, é uma demonstração de inteligência. Então eu nego que sou inteligente quando eu não quero entender o que a outra pessoa está falando. Quando eu não quero entender o outro lado. Quando eu não quero entender o meu cônjuge. Que eu não quero entender o motivo pelo qual você gritou. Quando eu quero reagir antes de escutar, qual é a tua explicação? Quando eu quero acusar antes de entender o porquê você fez o que fez. Quando você resiste ao entendimento, você está declarando, colocando uma placa na sua testa, eu sou um insensato. Por isso que todo sábio escuta primeiro. Toda sábia quer entender primeiro. É muito fácil você pegar o erro de alguém, apontar dedo e julgar. Nós somos especialistas nisso. O difícil é escutar o erro primeiro para entender o porquê ele cometeu. Porque eu tenho certeza que se fosse você que tivesse cometido o mesmo erro, você teria uma boa explicação para se livrar. Para os outros que você não escuta. Para o seu, você tem uma explicação maravilhosa. Sua desculpa é boa e perfeita. O problema é com os outros. A Bíblia diz que um insensato não quer entender nada e ninguém, mas sempre está pronto para dizer o que está no coração dele. É por isso que tem essas brigas de política na internet, que separa até famílias quando chega na época de eleição, porque o entendimento zera e o grito do coração expande. Então, não quero entender seu lado, não quero entender seus porquês, mas quero que você me escute a qualquer custo. Tolice. Não funciona com o ser humano. Não dá certo para ninguém. Mas ainda assim você tenta. Ainda assim você faz. Ainda assim você insiste. Parece que esse tipo de gente quer se autodestruir mesmo. E vou repetir, nunca é por falta de chance. Porque tempo e oportunidade acontece para todos. Não é por falta de oportunidade. É por falta de inteligência e sabedoria. É por negar o entendimento que lhe foi oferecido um dia. Provérbios 17, 16. E eu termino a introdução. Diz assim, Provérbios 17, 16. Porque o dinheiro na mão do insensato... Porque de que serve o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, se ele não tem entendimento? Você dá dinheiro, você pega 1 milhão de euros, dá na mão do tolo, do insensato, fala assim, resolve tua vida. Sabe o que a Bíblia está falando? Ele não tem entendimento. Dá umas semaninhas para ele que ele vai estar pobre de novo. Ele não consegue comprar a sabedoria, que é o que perpetua qualquer coisa que é boa na terra.
que perpetua teu relacionamento, tuas amizades, teu casamento, tua vida financeira, tua vida espiritual, é a sabedoria. Mas o insensato vai pegar o dinheiro e não vai saber qual é o caminho de comprar a sabedoria. Ele não tem entendimento, ele não entende nada. Ele age pura e simplesmente por instinto. Você sabe qual é a única coisa que diferencia o Homo sapiens de um animal? A gente de um bicho? A capacidade de pensar. E quando a gente não pensa e age por instinto, a gente está dizendo, eu não sou um ser humano, eu sou um bicho, eu sou um animal. É isso que a Bíblia está falando. Que o insensato é um animal. Aristóteles, o grande filósofo grego, dizia que o ser humano que não é educado beira o animal selvagem. Ele falou isso 300 anos antes de Cristo. Ou seja, essa educação aqui é no sentido de treinamento, adestramento. O ser humano que não foi ensinado alguma coisa vai viver por instinto e não por conhecimento. Vai viver por tolices e não por sabedoria. E vai se autodestruir. Sabe qual é o trabalho que o diabo tem na vida do insensato? Nenhum. O diabo está olhando e fala assim, vou tirar férias, está tranquilo. Esse aí já está fazendo meu trabalho sozinho. Tem vezes que o diabo pega até papel para anotar e fala assim, essa eu não sabia, eu vou anotar com ele, que essa aí é boa. Então, qual é, Tiago, o segredo para eu não cair nas consequências da insensatez? Porque as consequências da insensatez são muitas. E eu vou ler algumas das consequências bíblicas, que a Bíblia prevê que o insensato vai sofrer. Mas eu gostaria que você anotasse essa revelação primeiro. Não existe um ímpio que seja sábio, porque a sabedoria vem de Deus. Vou repetir. Não existe um ímpio que seja sábio, mas tem muito crente que é insensato. O ímpio não pode ser sábio, porque a sabedoria vem de Deus. Mas o crente, ainda que acredite em Deus, consegue ser insensato. Porque ele pode acreditar em Deus, mas nunca ter recebido a instrução, nunca ter aberto o coração para a sabedoria. Então, apesar da sua fé em Deus, ele continua fazendo burrices, tolices. Continua vivendo uma vida insensata. Ele acredita em Deus, mas gasta mais do que ganha. Uma tolice. É o caminho da pobreza. Ele acredita em Deus, mas ele grita com as pessoas que mais ama, em vez de resolver em pacificação. Tolice, vai perder tudo. Ele acredita em Deus, mas faz coisas que destrói o destino que ele tanto está sonhando. Então o ímpio não consegue ser sábio, mas o crente consegue ser insensato. Cuidado então. Porque vir à igreja, ou dizer-se crente, ou colocar versículo no seu Instagram, não tem nenhuma garantia, nem de eternidade e principalmente de sabedoria. Consequências da insensatez, palavras que você encontra em Provérbios. Uma, solidão. O insensato não consegue construir relacionamento, ele vive sozinho. E se ele tem relacionamento, começa a se destruir, se correr com o tempo e ele termina sozinho. Outra consequência da insensatez é a pobreza. Não tem como fazer dinheiro sem sabedoria. Vai ficar pobre. Para escrever esse livro aqui, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu entrevistei muitos bilionários. Quando eu digo bilionários, eu estou falando de gente da lista Forbes, não é gente que eu acho que é rica, não. Estou falando de gente que está listada na Forbes. Entrevistei muitos. Mas eu também entrevistei muita gente de comunidades carentes no Brasil. E percebe-se que o problema não é como alguns dizem, há uma questão social, uma questão de oportunidade. É claro que tem gente que nasceu num berço, que a gente chama berço de ouro, a oportunidade é outra, mas tem muita gente que não foi falta de oportunidade. Tem gente que nasceu num berço de ouro,
com toda oportunidade, se destruiu num vício, se suicidou, quebrou o pai. Depois que o pai morreu, deixou herança, ele quebrou o dinheiro. E tem muita gente que saiu de uma comunidade carente e prosperou de uma forma incrível. Mas quando você pega, em números gerais, o problema não é a oportunidade. O problema é a guerra entre sabedoria e insensatez. É que a pobreza é um dos reflexos de você não aceitar treinamento, não aceitar repreensão, não aceitar ser chamado a atenção, não aceitar a instrução. Você rejeita a instrução. A Bíblia diz exatamente assim em Provérbios: quem rejeita a instrução atrai para si vergonha e pobreza. A pessoa vai te instruir e você fala não. Ou seja, você vai na academia, no gym, treinar. Como é que se fala aqui? Ginásio? Vai no ginásio. Aí tem duas formas. Você pode tentar sozinho e pode pagar um pouco mais de dinheiro e contratar um personal trainer. Aí você fala, vou economizar. O insensato adora economizar. Não, o tolo adora. Ele falou, eu consigo sozinho. Ele cisma que consegue sozinho. Para que eu preciso de pastor se eu posso buscar Deus direto? Você conhece o insensato? Está lembrando de alguém aí? Não dá nome não, calma. O insensato acha que resolve sozinho. Aí vai lá, fica treinando 2, 3, 4 meses sem resultado, machucando a coluna, nada acontece. Mas por que ele não quer o personal trainer? Primeiro que ele acha que tudo que paga não vale. E tudo que realmente vale, custa. E ele não quer. Sabedoria custa. As melhores coisas da vida custam. Se não é dinheiro, custa outra coisa. Por exemplo, a tua família que vale muito, custa teu tempo, tua atenção total. Tua lealdade custa muito mais caro que dinheiro. Mas também tem que ter dinheiro para sustentá-la. Então, você vê que o insensato, ele foge porque, número 1, ele não gosta de pagar. Número 2, ele não gosta de ser chamado a atenção. O personal trainer vai falar, não, está errado. Ele não gosta de ser chamado a atenção. Terceiro, o insensato quer dar jeitinho. Ele está aqui treinando, 8, 9, 15. Aí o personal, não pode pular, tem que fazer direitinho. Ele não gosta de ser supervisionado, porque ele sabe que o que ele faz é errado. Então ele não gosta de pagar, ele não gosta de ser chamado a atenção e não gosta de supervisão. Vê se o sábio não adora isso. Vê se uma pessoa de sabedoria não paga para ser chamada a atenção, não paga para ser supervisionado. O fundador de uma grande empresa, quando começa a perceber que está multiplicando seus milhões, a primeira coisa que ele faz é contratar um conselho, que a gente chama de boarding. São pessoas mais velhas, mais preparadas, que ele paga para supervisioná-lo. O cara é o dono, ele é o fundador, todo o dinheiro é dele. E ele paga para pessoas ficarem de olho nele. Por isso entra na lista Forbes. E o pobre continua pobre. A Bíblia fala tudo sobre a vida. A gente que não gosta de estudar a Bíblia a fundo e não finge que não conhece sobre a vida. E vive do jeito que quer. Mas além da solidão, além da pobreza, a insensatez traz confusão mental. Você nunca sabe o que quer. O insensato, o tolo, nunca sabe o que quer. Quer casar ou não quer? Quer ser um homem de Deus ou não quer? Não, mas para ser homem de Deus tem que abandonar. Então não sei se eu quero. Não dá para ser homem de Deus de fazer isso. Não dá para casar e continuar fazendo aquilo. Não dá para construir riqueza e continuar com um pensamento medíocre. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para conquistar isso aqui. É por isso que a confusão mental toma o insensato, porque ele mesmo não sabe qual o preço que quer pagar para ter o que ele quer ter. Ele não sabe qual o preço que ele quer pagar. Ele não sabe até onde ele quer ir. Então, a Bíblia diz que o preguiçoso sonha e nunca terá nada. Esse é o insensato, fica só, eu quero, e vai morrer querendo. Outra consequência da insensatez é a fraqueza emocional. Tudo ofende essa pessoa, está sempre ofendidinha. Não tem €1 no bolso e é orgulhoso.
Vou sair da igreja porque você não me cumprimentou direito. Tem onde cair morto, como a gente diz no Brasil. E aqui, ó, altivo. Essa fraqueza emocional, ser ofendido por tudo, de se sentir melhor do que alguém mesmo não tendo nada, é fruto da insensatez, porque o sábio se humilha para aprender já tendo tudo. Consequência da insensatez: falta de propósito, decisões para a morte. Tudo que ele decide, no final, é para morrer, é para destruição. Anda com pessoas destrutivas. Por falta de sabedoria, você não sabe escolher quem anda contigo, quem caminha, quem vira teu círculo de amizade. Você encontra com muitas pessoas no seu dia que você não escolhe. Eu não estou falando dessas. Eu estou falando as que você deliberadamente escolheu para entrarem na tua vida. Que vão na tua casa, que sabem dos teus negócios, que conhecem a tua rotina. Cuidado com essas pessoas. Quem você encontra de vez em quando, não é andar. Você não tem aliança? Mas cuidado com quem você coloca na tua casa e na tua vida, com quem você conta teus segredos. São essas pessoas que têm poder de destruição em você. O insensato não sabe escolher. Ele anda com qualquer um. E ele tem preferência pelos destrutivos. Por quê? É mais fácil achá-los. O insensato não quer dificuldade. O sábio não está aqui perdido na esquina. O sábio está sempre escondido. O destrutivo está aqui, de graça. Aí ele vai no mais fácil. Vem, entra na minha vida, estou tão carente, vira meu amigo, vira minha amiga, deixa eu te contar todos os meus segredos, deixa eu te mostrar meu futuro, deixa eu falar para você disso daqui, pronto, começa a se destruir. Aí bota a culpa no diabo, no governo, na igreja, bota a culpa em todo mundo, menos nele, que foi quem escolheu. Outra consequência da insensatez é a escravidão dos desejos. Ele não consegue se libertar dos desejos. Ele é um escravo do que quer. Você acha que uma pessoa, para construir o que o pastor dessa igreja construiu, o que eu construí, o que alguns aqui construíram, a gente não teve que abrir mão de muita coisa que a gente queria para fazer o que tinha que ser feito? Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Eu estou há 5 anos acordando 6 horas da manhã, dando aula às 6h57 no Café com Destino. Saio do Café com Destino, entro em outra gravação, entro em reunião, gravo o Brunecast, gravo não sei o quê, à noite estou dando palestra, trabalho 18 horas por dia, 16 horas por dia, aí tem gente que encontra comigo na fila aí, agora assinando livro, fala, Deus falou que eu vou ser igual a você. Eu falei, vai nada, meu filho, você não faz nada, vai ser igual a mim como? Não estou falando que eu sou mais importante não, estou dizendo que eu pago um preço que você não paga, tem a ver com importância, não me acho especial não. Olha quantas horas eu trabalho, olha quantos livros eu leio, olha quantos mentores eu tenho, olha o compromisso que eu tenho na casa de Deus. Liga para o meu pastor agora, pergunta se eu não tenho compromisso com tudo, com todos os projetos da igreja. Olha como eu trato a minha família, olha como eu lido com o meu dinheiro com responsabilidade. Vai falar para mim que você vai estar no mesmo... Um dia eu vou estar no mesmo palco que você. Como, meu filho? Se você acorda 10 horas da manhã, você não lê livro nenhum, nem a Bíblia você quer ler, meu filho. Como? Explica como. A Bíblia diz que Deus não pode ir contra a própria palavra. Como é que ele vai levantar uma pessoa que não fez nada, não plantou nada para colher? Outra característica e consequência da insensatez é a impulsividade. Vive por impulsos, nunca por escolhas sábias. Vamos fazer negócio? Vamos. Vamos ali comigo? Vamos. Vamos viajar hoje? Vamos. Ele é impulsivo. E não é só para escolher não, para discutir também. A pessoa buzina no trânsito, ele já grita também. A pessoa pergunta, você não é aquele irmão do MIF lá que eu vi, né? Tem que sair escondido assim. Impulsividade, agir por impulso é consequência de tolice, de insensatez. Não é coisa de sábio, não. O sábio pensa no que fala. Escuta essa. O sábio não fala tudo o que pensa. Ele pensa em tudo que fala.
É uma frase de Aristóteles. Ele não fala tudo o que pensa, mas pensa em tudo que fala. E por último, para acabar a lista das consequências da insensatez, você não conhece, graças a Deus, ninguém assim, é teimosia e desobediência. A adolescência, eu estou com o filho na adolescência, 2 dos 4 que eu tenho, com o Janine, a adolescência revela uma coisa engraçada no ser humano. O adolescente com 13 anos, ele tem certeza que sabe mais do que você com 45. O que você sabe, pai? Falei, filho, tem 5.000 alunos escutando papai hoje. Eles não sabem de nada, quem sabe sou eu. Não, graças a Deus os meus não são assim não, mas são quase. São quase. Mas a gente está treinando muito bem. Mas o adolescente tem essa questão da teimosia e da desobediência. Não faz, filho, não vai. É teimoso. Teimosia nada tem a ver com insistência, porque insistir é no que é certo, teimosia é no que é errado. Tem gente que confunde. Ah, não, que eu sou insistente. Insistente é na coisa que Deus te falou, meu filho. Na coisa que Deus não te falou é teimosia, é burrice mesmo. É perder tempo mesmo, é jogar fora oportunidade, dinheiro, energia, gastar tuas emoções à toa. E desobediência, porque uma pessoa que tem sabedoria, ela sabe que o comando de quem sabe mais vai te levar para um lugar mais profundo. Só que, geralmente, o comando de quem sabe mais é um comando que você não entende bem. Por quê? Porque você não sabe o que ele sabe. E como você não entende bem porque não sabe o que ele sabe, você prefere desobedecer, em vez de fazer o que a Bíblia fala. O que é fé? Certeza das coisas que eu não estou vendo, não estou nem entendendo, mas eu vou andar. É o contrário de desobediência, é o contrário da teimosia. Então o insensato, ele é escravo de todas as consequências aqui, e se você parar para pensar, tem um monte de gente que você conhece, e às vezes você está em 1 ou 2 coisas aqui, às vezes você está em 5, e fala, caramba, será que eu estou no contrário da sabedoria? Pode ser. Porque a gente adora pregar de sabedoria e falar, com sabedoria você vai prosperar, todo mundo, amém. Com sabedoria você vai tomar decisões certas na vida, amém. Mas deixa eu te explicar como é que vai ser tua vida sem ela. A miséria que vai ser, a solidão que vai ser, a confusão mental que será, uma vida de desobediência com pessoas destrutivas, de caminhos de morte, e você sempre vai procurar solução rápida para aquilo que você ficou anos plantando errado. Ficou 10 anos destruindo teu casamento, aí quer vir num culto e resolver na oração. 15 anos falindo o teu negócio e quer uma unção de óleo ungido para dar um jeito na vida financeira. Ah, você está brincando com Deus. Você está achando que Deus é o quê? Você não lê a Bíblia, não? Você não tem um mínimo de entendimento da palavra? Com Deus não se faz barganha, não se troca. Deus trabalha no plantio e na colheita. Mas agora eu vou com boas notícias. Porque o problema central do insensato, para quem está anotando, qual o problema central dele? É um problema cognitivo e espiritual, junto. Ele tem uma deficiência cognitiva e espiritual. Ele não consegue nem entender comandos espirituais e nem perceber coisas cognitivamente. Ou seja, ele não desenvolveu a inteligência para perceber certas coisas. Por exemplo, você não precisa de revelação espiritual para entender como um negócio funciona. Como é que esse cara ficou rico? Ele vende tênis. Ah, tá, entendi. Ele compra o tênis na China a 10 euros, vende aqui a 45. Aí ele paga o importador, começa a entender. Aí, o contrato dele é com o importador que traz de contânia. Aí só vale se ele trouxer de 3.000 em 3.000 pares. Não, mas para isso eu vou ter que ter um galpão para colocar aí. E quando você começa a entender as coisas, que muita gente não entende, sai abrindo um negócio de tênis porque viu o outro. Aí fala, vou copiar. Não entendeu nada como se faz. Só viu o resultado no Instagram. Está ganhando dinheiro, vou fazer igual. Pronto, quebra em 3 meses e gasta o dinheiro da família toda. Conhece alguém assim? Insensato, porque não entendeu nada e quis fazer.
Vou abrir uma padaria. Você já foi padeiro, filho? Não. Então vai lá. Pede para trabalhar de graça numa padaria, fica 3 meses sem entender o que é uma farinha, que horas tem que abrir, como é que se trata o financeiro. Como é que você vai abrir uma padaria sem saber o que é? Não, porque dizem que está dando muito dinheiro. Dizem o quê? O insensato adora falar, me contaram. O sábio fala, mostra-me os números. O insensato sempre tem certeza que está certo. Ele sempre tem certeza que está certo. Se ele cismar com um assunto, seja futebol, política, qualquer assunto, imigração, o que ele cismou, ninguém consegue convencê-lo do contrário. Aí você começa a mostrar dados, fatos. Não, meu filho, você está pensando, não tem como aqui, está escrito. Ele fala assim, você não sabe de nada. Você com todos os documentos na mão, para provar. O insensato nunca é dobrável. Ele nunca é flexível. Você pode provar. Não, mas quem falou foi Isaac Newton, querido. Foi Albert Einstein. Quem é ele? Para falar assim para mim. Esse é o insensato.